Programa Linha de Fogo conversa hoje com Davi Nascimento. Você vai saber quem é Davi Nascimento. Ele é um profissional que não mede esforço para realizar um trabalho magnífico e satisfazer seus clientes, com um olhar sensível e criativo. O profissional tira proveito de todos os recursos que um cenário, momentos ou atores têm a lhe oferecer e combina todos os elementos criando preciosidade em um jogo de cores, texturas e emoções. Recebo hoje, nos estúdios do Linha de Fogo, o fotógrafo, o profissional Davi Nascimento. Boa noite, seja bem-vindo. Que honra tê-lo aqui. Durei, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Assim que eu vi o croquis do programa, eu pensei, eu quero muito participar disso. Parabéns pelo projeto e obrigado pelo merecimento de estar aqui contigo. Deu tempo para deu um tempo para mim, um intervalinho, para poder estar em Tubarão? Então, de ontem para hoje, eu andei quase 700 quilômetros para fazer 2 trabalhos, um no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e outro em Urubici. Mas eu já tinha deixado lá reservado, fixado o dia para isso, porque como eu falei antes, para mim é uma realização, um merecimento, até porque é um projeto que me encheu os olhos. A sua produção, e você mesmo deve ter falado com ela, pediu um programa de hoje menos convencional. Vamos ver se é verdade o que eles falaram aí. Gostei da ideia de ele trabalhar com algo mais provocativo, porque eu te confesso que tenho preguiça desses programas de TV que é tudo igual, aquelas perguntas básicas demais, sem nada que possa provocar os espectadores para assistir. Eu prefiro que haja esse perfil menos convencional. Provocador. O fotógrafo, geralmente o profissional, é provocador? Ainda bem que esse áudio não comprometeu demais, né? Um pouquinho acho que ele comprometeu, mas tá tudo certo. Acho que já é uma maneira de provocar quem está muito dentro desse modo convencional. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que para tudo fujo do convencional. Tenho os meus limites, mas como pessoa e como profissional, eu procuro sempre uma visão, como profissional, uma visão sempre não convencional. Ô, produção, eu tenho outro áudio, porque eu quero começar esse programa, esse bate-papo hoje, com aquiescência, com autorização de áudio, né? Vamos ver o que ele fala para mim também aí. Ficando com medo. Eu posso, de repente, pegar uma resposta e meio que sair pela tangente, mas eu penso no programa em si. Eu não quero participar de algo convencional, quero participar de algo extremamente provocativo. Pode perguntar o que quiser. Daí, vou perguntar o que Me coloquei numa enrascada, basicamente foi isso. A produção trabalha bem, porque aqui é linha de fogo. Linha de fogo é isso, a gente tem que perguntar. Mas é mais interessante ainda que você me provocou. Você que me provocou. Né? Quando você provoca, você me dá a liberdade de poder perguntar, de poder falar bem o estilo, a essência do programa Linha de Fogo. Liberdade, o que é liberdade para você, Davi, dentro da tua profissão, fotógrafo? Eu trabalho com criatividade, né, Dura? Então, percebeu que a palavra convencional já faz parte do meu hábito, do meu modus operandi. Então, assim, a todo momento, como eu citei antes, mas no meu trabalho, inclusive, que se digitar trabalho num site de busca, é bem provável que apareça até, de repente, a minha foto junto, porque é algo que eu estou muito ligado. A minha vida é baseada muito em trabalho. Eu trabalho com criatividade. A mente, dessa forma, precisa estar livre. Então, isso já significa tudo e significa muito para mim. Como eu citei um pouquinho antes, tem alguns limites pessoais, né? Algumas coisas eu vou até ali, não ultrapasso no que diz respeito ao Davi. Agora, ao meu trabalho, eu preciso ter liberdade de experimentar, de provocar o cliente, de fazer essa autoprovocação. Legal isso. Agora, afinal de contas, pouca gente sabe quem é o fotógrafo Davi Nascimento. Nós vamos falar sobre isso. O programa o programa inteiro sobre esse momento muito ímpar na vida dos tubaronenses, na nossa vida, na sua vida. Mas, afinal de contas, quem é Davi Nascimento? Quem é Davi Nascimento? Acho que é um pouco complicado falar disso, porque eu não lembro de parar muito no espelho para olhar e me
provocar a respeito de quem eu sou. Mas, fazendo uma retrospectiva de alguns dias, anos, eu acho que eu sou alguém que gosta muito da palavra evolução. Alguém que sabe olhar o que faz de errado, alguém que recebe críticas quando são feitas de forma humilde, e gosto de corrigir as coisas que me impedem de crescer. Eu sou alguém que gosta de evoluir, que gosta de crescer. Quando você se descobriu como o profissional da fotografia, Davi? Eu gosto de dizer, Dura, que eu nasci para trabalhar com expressão, né? Então, uma das primeiras fotos que eu lembro, as poucas fotos de infância que eu tenho, é eu com um aninho de idade, junto ao meu pai, num violão, e eu tentando me equilibrar em pé, me segurando no violão. Então, assim, a minha história, primeiro, ela foi com música. Ainda é um pouquinho, né? Mais intimamente, mas de forma exposta a minha história com música. Com grupos de samba, como foi com o Samba 10, o Jeito Louco, o Grupo Fissura, bandas que eu participei. Você teve todo esse processo. Sim, e eu até gosto de dizer o seguinte, lá eu me expressava através da música, hoje é através da imagem, mas sempre na banda, nas bandas, na parte de criação, fazendo as músicas, os arranjos, ajudando um pouco a dirigir o que acontecia em cima do palco. E hoje não muito diferente, só porque a arte é através da imagem e não do som. Além do fotógrafo profissional que você é, você também é o diretor da cena, você é o diretor naquele exato momento que você está interagindo com o seu cliente e o fotógrafo em si? Muito mais isso do que fotógrafo, muito mais diretor do que um mero apertador de botão. Eu às vezes digo para os clientes o seguinte, olha, poderia ter uma outra pessoa aqui ao lado com a câmera para apertar depois de eu construir a imagem. Eu gosto sempre de dizer que primeiro eu uso o cérebro, aí depois, para finalizar que tudo está pronto, eu vou lá e registro, congelo através de um equipamento fotográfico. Eu acho que há essa diferença de fotógrafos que entendem do equipamento e fotógrafos que preferem esse perfil mais de diretor. Agora, o Davi, a intimidade desse cliente para o fotógrafo, para o trabalho, para a cena, você entra nessa intimidade que eu digo, é a intimidade do conhecimento do teu cliente. Isso é fundamental? Muito, muito, totalmente. E toda vida que eu começo o ensaio, eu digo para os casais, ou para a gestante, ou para a menina de 15 anos, olha, o tempo todo eu fico prestando muita atenção na forma como você se expressa com o corpo. Em questão de minutos eu já consigo relativamente criar, é como se fosse um psicólogo naquele momento, tem muito da psicologia no meu trabalho. E daí eu já sei, poxa, essa pessoa ela prefere ser retratada de uma forma mais romântica, esse casal se toca de uma forma mais romântica. Esse casal, a maneira, o romance deles é através da brincadeira, do sorriso. Então, para não ter um padrão, para não criar frustrações para os casais, onde eles pensam, poxa, o Davi veio aqui esperando que eu fosse, que eu exalasse um perfil... Você fosse convencional? Exatamente, exatamente. Na verdade é o contrário, né? O casal espera que há uma expectativa minha em relação a eles, mas eles é quem devem ter essa expectativa. Eu preciso entendê-los, conseguir olhar um pouquinho dentro deles e através dessa conclusão conseguir exalar a imagem. Então eu gosto de retratar as pessoas como elas são, não é como eu quero que elas sejam. Como é que você retrata a família, por exemplo, de um modo geral? Famílias. Quando é um ensaio fotográfico com família, eu sempre faço as fotos baseado em cenas de filme, Dura. Então, assim, é sempre em movimento, sempre imaginando como seria... estamos numa praia, tem um homem, uma mulher e 2 filhos. Naturalmente eu vou pensar, de repente o filho ele é menor, ele vai estar no colo, o outro vai estar andando um pouquinho à frente, porque a criança que já caminha um pouco mais rápido. Então, assim, eu imagino cenas, tento colocar isso para eles, para dirigir, e vou vendo se isso se adapta. De repente, essa criança que eu imaginei que fosse sair correndo, ela está mais em busca da mão do pai ou da mãe. Então, eu vou respeitar isso. Ela mesmo, as pessoas vão dizendo como elas devem ser fotografadas. Você é nascido num bairro aqui de Tubarão, e dentro da pesquisa que a produção fez, chegaram assim, de uma maneira
muito próximo da tua infância, da tua adolescência e foram crescendo até os dias de hoje. Mas antes de eu chegar justamente nisso, eu gostaria de saber, você que é uma pessoa hoje viajada, você que faz o seu trabalho pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, você leva o nome da cidade de Tubarão? Eu faço questão de fazer isso. Quem acompanha na rede social percebe o quanto eu me importo em sempre valorizar isso, em citar. Até porque toda vida que há algo positivo que é citado sobre a nossa cidade, o nosso estado, em algum meio de comunicação com uma abrangência mais estadual ou nacional, eu sinto muito orgulho. Então eu tenho um pouco como missão também ajudar a não ser alguém que vai trazer vergonha ao invés de orgulho para a cidade, para o sobrenome e para o estado. Davi, há quanto tempo você é fotógrafo profissional? Fotógrafo profissional há exatamente 10 anos. Fotógrafo das beldades, das celebridades, há quantos anos? Eu acho que 3 anos após o início, eu fiz o primeiro ensaio fotográfico com pessoas com notoriedade nacional, que foi um ensaio familiar da Sheila Mello, que era casada com o Fernando Scherer, o Xuxa, né? O nadador olímpico, e a Brenda, a filhinha que eles tinham. Isso faz 7, 8 anos. Então faz aproximadamente 7, 8 anos que eu consigo ter esse relacionamento comercial e às vezes até pessoal, porque alguns acabam se tornando mais próximos com essas pessoas conhecidas nacionalmente. Você falou de que, para mim, que eu achei uma frase muito bonita, diz que a vida passa nas pontas dos dedos. O que significa isso? Significa isso. Um pouco dessa imagem da tecnologia, eu acho que tem essa relação do que a gente vê hoje, que tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, as pessoas precisam absorver as coisas de uma forma, não que elas precisam, elas são induzidas a absorver as coisas de uma forma muito rápida. E essa minha relação não foi nem com, vamos aproveitar cada minuto da vida, cada segundo, porque ela escapa entre os dedos. Eu, por exemplo, tento não deixar escapar nada. Então, talvez esse ditado, de uma forma filosófica, psicológica, não se aplique à minha pessoa. Mas eu fiz uma referência à maneira como a gente hoje é induzido a perceber a vida através do touchscreen, de uma tela de celular, do tempo que a gente tem para pegar alguma coisa. Segundo bloco, a gente volta com mais confidências, com mais histórias deste profissional que hoje está aqui no Linha de Fogo. Já já, em seguidinha, a gente já volta. Aguarde, tem coisas maravilhosas para contar para vocês. Estamos conversando com o fotógrafo das celebridades, o tubaronense Davi Nascimento. Eu, quando digo celebridades, quando eu falo Davi Nascimento de Tubarão, as pessoas te acompanham muito nas redes sociais e elas olham, elas ficam sonhando muito para que um dia acontecesse com elas. Como é que as pessoas podem chegar até você? Ou você só fotografa celebridade? Afinal, o que é celebridade para você? Bom, eu achei ótima essa pergunta porque eu sofro, às vezes, por algumas acusações em rede social, onde as pessoas vêm no direct, naquela mensagem interna e dizem: olha, tu precisa fotografar mais pessoas com características tal, olha, então tu não fotografa, tu só quer fotografar famosos. Aí tem até uma brincadeira que as pessoas falam: tu só quer fotografar gente bonita, tu só fotografa gente bonita. Eu digo: é claro, eu só fotografo gente bonita. Eu não vou dizer para ninguém que os meus clientes são feios, né? Na verdade, eu não acho. Até porque é minha missão, às vezes, até conseguir ajudar o cliente a apontar algo que talvez ele não esteja tão bem com a própria imagem e eu consigo lá ajudá-lo a achar algum ponto que ele comece a se gostar mais. Eu lembro de 15 anos que eu fiz, que a mãe falou: olha, a minha menina, a gente tem levado ela no psicólogo, ela tem problema com a autoimagem, então já estou te avisando porque vai ser difícil. E no ensaio,
com toda a humildade do mundo, eu procurei ir entendendo os pontos que ela não gostava, com a própria fala aí, pontuando, não, mas olha só, isso aqui tá legal, deixa eu fotografar, depois eu te mostro, aí de repente a gente coloca o cabelo um pouco mais para cá, e a gente vai ajudando a remodelar, fazer essa busca, e depois a mãe falou para mim, do ensaio, olha, eu consegui parar com o tratamento psicológico com a minha filha, porque ela simplesmente agora se acha uma menina linda. Essa é a primeira resposta. O que é uma celebridade? Foi isso que tu perguntou? Foi. O que é uma celebridade? De uma forma bem prática, senso comum, é aquela pessoa que acha que quando passa as outras aplaudem, admiram. Não necessariamente toda celebridade é um artista. Eu acho que um artista é aquele que tem algo a acrescentar, algo de útil para poder vender, entregar ou acrescentar na vida das pessoas. Então, acho que celebridades são as pessoas com muita notoriedade, mas nem toda celebridade acredito que seja um artista. Para chegar ao topo, para chegar no momento que você chegou, o que você teve que fazer, Davi? Estudar, pesquisou, enfim, o que você fez para chegar nesse momento? Que conselho você daria para as pessoas que estão iniciando agora? Eu acho que estou tentando, enquanto você me fazia essa pergunta, eu estava tentar pensar numa única direção. Eu tenho um curso de fotografia que eu dou, uma espécie de uma mentoria, e que eu digo, olha, ter um equipamento não faz de ninguém um fotógrafo. Isso não vai te levar no topo. Ter um bom equipamento, entender de iluminação, entender de como as pessoas se expressam, entender um pouco de moda, entender um pouco de atualidade, fazer um pouco de estudo de cenário, de direção, assistir bons filmes, ter um bom banco de dados de imagens de qualidade. Então acredito aí que aí umas 8, 9, 10 opções para poder preencher um fotógrafo como alguém que entende da parte técnica e humana é uma boa receita. Agora, ter só isso e não ter compromisso com o cliente, então ter só o conhecimento técnico e humano não serve. Ter conhecimento técnico humano, ter compromisso com o cliente, mas não ter um bom relacionamento com as pessoas, também não ajuda. O que, por exemplo, aprofundando um pouquinho mais a resposta, o que faz você conseguir não chegar? Porque chegar basta uma primeira oportunidade, mas se manter entre essas pessoas celebridades, que isso é difícil. Eu respondi isso na minha rede social essa semana, principalmente o relacionamento. Ter humildade, saber falar com essas pessoas, entendê-las. Relacionamento vem de berço, humildade vem de berço, educação vem de berço. Produção, número 1. Eu sou o pai do Davi e a gente, como não poderia ser diferente, eu me orgulho muito dele, porque ele é mais do que tudo aquilo que a gente esperava e enche a gente de alteração. Muito feliz, muita felicidade. É demais. Quem é esse cidadão aqui? É alguém que emociona. Meu pai, seu Dego, trabalha na prefeitura, todo mundo conhece ele, todo mundo adora ele na prefeitura. E ele é um dos principais responsáveis por tudo, assim. É alguém... Mas emociona também, Davi. Você está na linha de fogo, mas ao mesmo tempo você se emociona ao falar do seu pai, uma pessoa... Porque quando você fala de relacionamento, quando você fala de humildade, quando você fala de tudo isso, obviamente eu procurei ele, esse meu amigo Dego, para dizer, você representa tudo isso que você acabou de falar. Eu lembro de eu cito muito isso para as pessoas, hoje a gente fala muito em grupos de pessoas que a gente precisa respeitar, né? Em bandeiras, olha... tenha a representatividade por uma característica de pessoas. As pessoas defendem muito bandeiras baseadas em características. E eu digo, eu acho que eu entendo que é uma questão de uma geração, de pessoas que trazem alguma dificuldade social, de inclusão, entendo. Mas eu lembro que eu tinha uns 11, 12 anos e lá no Maitá, eu criança, um menino do interior, apareceu um homem andando de muletas, sem as duas pernas, eu apontei o dedo e ri. E ri porque era uma criança do interior, nunca tinha visto aquilo, ainda não tinha lidado com aquela situação. E o meu pai puxou a orelha e falou, nunca, jamais na tua vida,
ria de qualquer pessoa que tem alguma diferença de você, de ti, né? Então, eu digo, olha, se a gente aprende a respeitar todas as pessoas, eu não preciso aprender a respeitar um único tipo de pessoa. Quando eu tinha 15 anos, era muito comum, já faz um bom tempo, que eu já sou um senhor, um menino de 14, 15 anos andar de moto na nossa cidade sem habilitação, porque naquele período não existia uma cobrança do órgão fiscalizador, da polícia. Eu fui pego andando de moto com 15 anos, sem capacete, sem habilitação, todo mundo no bairro fazia isso. E nós fomos para uma audiência, eu e meu pai, na vara da infância, que não prosseguia nenhum processo, apenas uma orientação com o juiz. E o meu pai, uma pessoa que trabalha com construção, muito humilde, muito simples, coração enorme, espirituoso demais, ele começou a ficar nervoso com aquela situação e ele começou a se abaixar na cadeira, escorregar, porque o juiz começou a falar com mais autoridade. E ele com medo daquilo. O juiz levantou e começou a dar de dedo nele, dizendo: o senhor não tem o direito de sentar desse jeito na cadeira na frente de uma autoridade. E humilhou o meu pai pela maneira humilde dele. Então, assim, depois daquilo, eu aprendi através do erro, né? Do meu erro de não ser habilitado a dirigir um veículo, mas principalmente pelo exemplo onde uma pessoa que tem uma condição, um título, uma orientação maior, ela não tem o direito de humilhar as outras. Então, tudo, basicamente tudo, muito do que eu tenho, do que eu sei, da base, vem do meu pai. Eu acho o teu pai fantástico. Eu trabalhei com ele 4 anos. Fantástico, é o mesmo dele. Ele perguntou para mim ontem assim: quando é que você vai colocar meu filho na TV? Eu disse: quarta-feira, hoje, você vê. Ele está vendo nesse exato momento. Um orgulho, realmente. É um orgulho. O meu pai, ele... eu lembro de ele falar uma coisa que eu acho muito atual. Ele falou isso para mim, eu tenho 40 anos... há uns 27, 30 anos, ele falou assim: tu sempre pode ser uma pessoa que tu pode querer mais, tu deve querer mais, tu deve buscar mais, realização profissional, financeiramente, tu deve, como ser humano, sempre querer mais, mas primeiro tu tem que aprender sempre a ser feliz com o que tu tem. Meu pai é uma pessoa extremamente humilde e quem conhece ele com 73, 74 anos, ainda trabalha ativo na prefeitura. Às vezes os amigos passam por lá, fazem um vídeo com ele sempre brincando, cantando, compondo. Tem um trabalho difícil e está toda a vida sorrindo para as pessoas. Terminando esse bloco, falando do querido Dego, ele disse para mim ontem: olha, Dura, eles perguntam para mim se eu sou o pai do Davi. Eu digo que sou. E eles não acreditam. Voltamos em seguidinha no nosso terceiro bloco aqui, com esse papo sensacional com Davi Nascimento. É emocionante esse papo, essa conversa. Eu não esperava outra reação a não ser a reação da emoção. Mas também tem outras situações dentro da tua vida de pessoas que os melhores amigos se encontram aqui. Mesmo que você, sendo uma pessoa que viaja muito, que está em contato com celebridades, que a gente vai falar ainda no outro bloco, mas são pessoas como esse aqui que vai falar para você. É um prazer especial estar aqui falando do meu grande amigo Davi Nascimento. Davi, para mim, hoje é como um irmão, é o meu melhor amigo e eu tenho certeza de que a recíproca é verdadeira. Nós nos conhecemos já há algum tempo e eu sempre digo que os irmãos a gente não escolhe, mas a gente pode escolher algumas pessoas para serem nossos irmãos depois disso. E o Davi é o meu irmão e é um irmão que eu escolhi para a vida toda. É muito legal estar aqui falando sobre essa pessoa fantástica que o Davi falando do lado pessoal dele, um amigo, um colega, nunca esquece dos grandes amigos e tem sempre uma palavra de conforto quando a gente precisa. Esse é o lado pessoal do Davi Nascimento, tendo uma família muito linda com a minha amiga Ana Cláudia. Além disso tem a Lívia e a Nath também, que são as suas filhas, uma família muito querida por nós,
por mim, pela Fabiana, pela Letícia e pela Beatriz, nós admiramos muito essa família linda. E falar do lado profissional do Davi Nascimento é chover no molhado, né? O Davi Nascimento é um profissional de altíssimo gabarito. Tem levado o nome do município de Tubarão para o Brasil inteiro. Isso nos dá muito orgulho. A capacidade, a qualidade do trabalho do Davi Nascimento são ímpares. Ele trabalha muito com o lado artístico, muito criativo. Ele faz coisas que as pessoas não imaginam. Eu já tive muito prazer de fazer fotos com ele e dizer assim, essa foto vai ficar comum, e não fica comum, é uma foto diferenciada. Então, o lado profissional do Davi Nascimento é inquestionável, tem ganhado o Brasil e o mundo, com pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas também. Então, isso é importante. O Davi Nascimento é um profissional de mão cheia e que eu indico para todas as pessoas que um dia puderem fazer fotos, fazer vídeos com ele, não vão se arrepender, porque ele tem uma qualidade que ninguém mais tem, né? No outro lado, voltando ao lado pessoal, eu desejo sempre o melhor de tudo para o Davi Nascimento. As conquistas que ele tem também são as minhas conquistas, porque eu fico muito contente quando um irmão meu, um amigo como é o Davi Nascimento, ele consegue atingir coisas muito acima do que a gente imaginou para as nossas vidas, né, Davi? Quem diria, né, sair do Maitá para chegar aonde está hoje, fotografando pessoas famosas e importantes. Um grande abraço a vocês, um beijo para vocês, porque vocês merecem muito, você e sua família. Daiso Trevisol, secretário da Saúde da cidade de Tubarão, que quando foi contatado pela produção, disse: eu faço questão de falar sobre esse meu grande amigo, Daiso Trevisol. Eu acho que uma frase que tu falou define o Daiso. O Daiso faz questão das coisas. Ele não se omite. Ele se comunica bem, está muito mais bonito agora, esbelto. Foi a sua máquina também que o fez bonito? Não, porque o Daiso... acho que o entendimento sobre saúde ajudou muito. Mas você, no início do programa aqui, eu perguntei se eu teria a chance de ficar como o Daiso. Você disse que não. E daí, como é que fica? Não tem jeito, eu não tenho jeito então. Eu sou ariano, Dura, eu sou muito verdadeiro. Nasci dia 1º de abril, mas sou muito verdadeiro. Mas a gente pode tentar, Vamos tentar. Davi Nascimento ainda, vamos falar um pouco, vamos animar um pouco o clima, porque o clima no outro bloco ficou bem sensível. Agora vamos melhorar um pouco mais isso. Música, você falou no início aqui do programa, você amava música, você ama música, você foi compositor, eu soube que você participou de um grupo, um grupo musical aqui, há muito tempo atrás, não muito tempo. Eu tenho essa foto aí do Samba 10, vamos dar uma olhada aí, produção. Olha lá. Você... Isso é maravilhoso, da esquerda da direita para a esquerda, o seu quarto ali. Camisa branca? Exatamente. Eu ia falar de mão no bolso, mas praticamente todo mundo está de mão no bolso. Era a moda naquela época? Tem o Paulo, que está à direita de boné. Depois tem o Rafael, o Rodrigo Menegais. E de camiseta branca, logo atrás ali, sou eu. Ao lado do Glauco também. Foi bons momentos esse. 1995. Essa foto foi feita, sabe onde, Dura? Nós estávamos no pátio do Moinho, onde é o restaurante ali. E o fotógrafo estava lá na parte de cima, nós estávamos embaixo no pátio. Depois ele removeu o fundo e botaram aquele fundo moderno, azul, lindo ali. Renato Gaúcho fez um gol de barriga o Fluminense, no Flamengo, campeão carioca, em 1995. Eu fui para o centro da cidade festejar. Eu e todos os outros 20 torcedores do Fluminense da cidade. E lá cabe numa Kombi? Cabe. Todo mundo conseguiu praticamente em 2 carros. E lá eu encontrei outros 5, 6 meninos tocando pagode. Na época era uma febre, mas não era muito comum, ainda mais no sul, em Santa Catarina. E eles todos tocando os instrumentos de percussão. E eu já tocava cavaquinho. Na época, na cidade, 2, 3 pessoas tocavam cavaquinho. Você toca algum instrumento? Dependendo de quem está ouvindo, eu digo que toca. Se for alguém que toca... Eu tenho um cavaquinho maravilhoso. A produção tem um músico muito famoso aqui de Tubarão, que diz assim: Dura, pelo amor de Deus, faz ele tocar um pouquinho de cavaquinho para nós, porque ele toca muito bem. Tá afinadinho, ele deixou afinadinho. Toque pelo menos um pouquinho só, para lembrar um pouquinho. Já chegou afinando. Isso sabe que ele é músico mesmo.
Vamos preparar o vídeo 2. Já pensou se eu arrebento a corda, Fernando? Ah, não, aí você vai ficar, né? Mas só um pouquinho, só pra... uns 2, 3 anos que eu não boto a mão nisso daqui, hein? É mesmo? Não, mas lá. Davi Nascimento, de fotógrafo, para relembrando seus bons tempos de Samba 10. Olha só, tem um vídeo de um cara que participou muito desse momento também. Vamos botar aí, produção, coloca aí. Olá, Dura, tudo bem? Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui no programa e mandar um abraço super especial para o teu convidado, meu querido amigo e irmão Davi Nascimento. A gente tem uma história junto desde 1995, mais especificamente, quando a gente se conheceu. Ele era torcedor do Fluminense como eu, e foi por causa do Campeonato Carioca que o Fluminense ganhou, que a gente se encontrou no centro da cidade, eu, ele, depois chegou o André, o Thiago, o Glauco, e em 1995 a gente montou o Samba 10 junto. Era meu vizinho ali do Maitá, e o Davi é um ser humano sensacional, né? Eu sou muito fã dele, ele é um artista completo. Na época da banda, que nós tocávamos juntos, sempre ele fazia as composições de sucesso. Tudo que o Davi bota a mão vira ouro. Ele é um bom fotógrafo, mas ele é um cara que faz vídeo, ele é um cara que realmente tem a sacada e evoluiu muito, né, como profissional, aproveitou as oportunidades. Na época da banda eu fazia a parte de RP, vendia a banda, como não tinha o talento musical que ele tem, me virava aí para vender a banda, para aprender a tocar, né, para poder acompanhar. O sucesso que foi o Samba 10 no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, e muitas viagens que nós fizemos, a gente conviveu quase 15 anos juntos. E a gente convive ainda hoje. Então eu quero mandar, Davi, um abraço para ti, dizer da minha admiração por ti, pelo teu pai, pelo Dego, um ser humano maravilhoso, né? A gente diz sempre que é o funcionário exemplo dos comissionados da prefeitura, porque entra prefeito e ele sempre fica ali. A Dida sempre recebeu com muito carinho, e o Davi tem uma história familiar, o Davi é como se fosse da família. Então desejo para vocês um ótimo programa. Eu Dura, vê se tu bota ele para tocar cavaquinho aí, porque o Davi toca cavaquinho, toca violão, agora ele só quer andar com máquina, bater foto, fazer pose aí, bombadinho da rede social. Manda ele tocar um cavaco, um violão aí, porque ele é muito talentoso, e aquilo que ele bota a mão vira ouro, tá bom? Beijo no coração, Dura, teu e do Davi, valeu! Pedido feito, pedido aceito. Daí, Davi, esse pessoal todo recordar esse momento de amizade, esse círculo de amizade que você ainda consegue manter na cidade de Tubarão. É legal, isso é bom. Eu tenho uma rinite muito forte, eu me concentrei muito para não ficar aqui fungando, mas esses vídeos não deixam a gente se estabilizar. Tanto o Dyson quanto o Laércio, entre outras pessoas, são amigos que eu tenho há bastante tempo, e eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de abraçar, beijar os amigos, gosto de poder ter liberdade de dar conselhos, de receber. Cada vez mais interessante, é muito interessante isso, Dura, porque as pessoas elas olham muito essa questão do envolvimento com a rede social, com as celebridades, esse contato que é maravilhoso. Mas quanto mais eu vou para esse caminho, quanto maior é o crescimento comercial, mais eu busco os amigos, assim. Então eu tinha um amigo, o Robson, que inclusive trabalhou na Unisul muito tempo, acho que na área de Xerox lá, que é um amigo de infância, desde os 5, 6 anos estudamos juntos, ficamos uns 20 anos sem nos falarmos, e eu fui em busca desse resgate, dessa amizade, a gente voltou a ter uma amizade novamente agora. Então, acho que até o fato de você evoluir, crescer, voar, para se manter em constante evolução, a importância de voltar, estar na cidade, não querer sair daqui, resgatar alguns amigos, manter as amizades, saber pedir desculpa para os amigos, abraçá-los, beijá-los, é uma forma de manter uma grande base. Os 2 amigos que falaram aí são 2 amigos que eu amo muito. Obrigado por me permitir presenciar essa fala dos 2. Próximo bloco, nós vamos trazer o que você também está esperando, porque agora foi o momento de Davi Nascimento. Foi a história, foi a biografia, foi os momentos ímpar que Davi sempre viveu, né? E ainda vive com seus amigos, com seus familiares, enfim. Agora nós vamos, no último bloco, mostrar a vocês as fotos, aquelas que você está esperando das celebridades. Em seguidinha, a gente já volta.
Estamos de volta com Davi Nascimento, fotógrafo tubaronense que ganhou o Brasil e ganhou o mundo. E hoje está aqui no Linha de Fogo. Não esquece as suas raízes, evidentemente, nos blocos anteriores a gente viu o quanto ele ama essa cidade, a terra onde nasceu. Mas nós vamos avançar mais, porque ele voou, e voou muito alto. Produção, eu tenho umas fotos aí que eu quero que ele comente para mim essas fotos, que são muito importantes nesse momento agora, na vida que está passando o Davi Nascimento. Olha só. Lindo isso, né? Eu acho linda essa foto. Que celebridade, né? Eu falo lindo isso porque eu tenho orgulho disso, né? A pessoa, todo pai vai achar o filho bonito, né? Mas eu acho essa foto de uma simplicidade, né? Assim, ela não tem nada e ela tem tudo. Eu, às vezes, falo isso para os clientes. Olha, essa foto ela é tão simples, mas ela significa tanto. Acho que essa aí é uma delas. Seu Cornélio. Quando eu digo não tem nada, eu quis dizer que, tipo assim, é só um casal abraçado e ele segurando uma florzinha. Mas não é só um casal abraçado, é uma história. É uma história. É uma vida. É o sorriso, é o carinho. O seu Cornélio, uma pessoa maravilhosa, meu Deus. Engraçadíssimo, brincalhão. É uma celebridade no nosso meio, né? Na nossa cidade. Imagina, quando eu postei essa foto, todo mundo da cidade adorou o fato de ver o seu Cornélio ali fotografando. Foi lindo, foi demais. Vamos lá, produção. Tá longe? Isso é na Veneza, na Itália. O Luiz e a Letícia, foi um ensaio pré-wedding, que nós chamamos de pré-casamento, uma sessão fotográfica que se faz antes. Ele é tubaronense, mas morou muito tempo na Itália, então facilitou a nossa estada na Itália, no país. A gente andou por algumas cidades e essa foi uma foto que ganhou 2 prêmios internacionais na gôndola em Veneza. Nossa. Ô, Davi, no caso, eu quero fazer um book que se chama? Como é que se chama isso em fotografia? Quero fotografar, quero que você fotografe. Uma sessão fotográfica. Uma sessão fotográfica, Isso. Então é a palavra certa. Aí eu faço o contrato com você e eu escolho o local onde eu quiser com você. Geralmente isso costuma ser um consenso, Dura, porque tipo assim, tu vai me dizer o perfil. Olha, eu gostaria de fazer uma sessão com a família que me incomoda um pouco o calor, então eu preferia um aspecto mais invernal. Então a gente vai procurar uma época do ano em um local que represente isso. Basicamente é baseado no perfil da expectativa do cliente, mas eu preciso aprovar também para ter certeza de que naquele local eu vou conseguir efetuar o trabalho e te entregar pelo menos dentro da tua expectativa. Novamente você vem a pesquisa, vem o momento certo, vem o tempo, do ambiente, tudo isso entra na questão de fazer uma boa fotografia. Nós, durante alguns minutos antes aqui do começo da gravação, tu falou uma frase maravilhosa: produção é tudo. Então, assim, achar que eu sou suficiente para chegar lá como quem não quer nada no ensaio, pegar o equipamento e sair clicando e tudo vai ser maravilhoso, seria um pouco de abuso da minha parte. Então, tem as pessoas que trabalham com essa pré-produção, que fazem a escolha do dia correto. Se não for, a gente adia, para nunca ir trabalhar somente pela parte financeira, mas sempre em busca do resultado. Então, há sempre... Você tem uma equipe. Temos uma equipe, uma pessoa que cuida da parte da produção, que tem um diálogo, às vezes, de meses com o cliente, para entender que expectativa ele tem a respeito do local, do período, do tipo de roupa, enfim, tudo. Então, quando eu vou fotografar o casal, eu já tenho uma espécie de um briefing, sabendo, olha, esse casal tem uma expectativa de fotos mais ousadas, ou mais tradicional, eles querem fotos com roupas bem elegantes, ou mais à vontade. Então, eu já chego lá sabendo um pouquinho daquilo que eles esperam, porque, como eu falei antes, senão seria talvez um pouquinho abusado da minha parte achar que não, eu estou aqui e é suficiente que eu esteja aqui. Não, é preciso que outras pessoas trabalhem para isso também. Você falou em família, e uma das famílias mais famosas que existe, independente da questão partidária, que não é o caso aqui neste momento, mas na questão de amizade. Você fez um laço de amizades muito forte com a família Bolsonaro, propriamente com Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que esteve aqui em Criciúma há um tempo atrás, depois passou por Tubarão, esteve jantando na sua casa. Que trabalho que você fez? Como você chegou a Eduardo Bolsonaro e fotografou? Tem umas fotos aí, produção. Essa foto aí. Esse já foi, eu acho que, o 4º ensaio que
que nós fizemos juntos foi um ensaio familiar na Serra Catarinense, já com a Geórgia, aí ela tinha alguns meses, né? Mas já foi, eu acho que o 4º encontro que eu tive com eles. Antes disso, nós tivemos o ensaio de gestante, antes de gestante, o de casamento, antes de casamento, o ensaio pré-casamento. Então, esse foi o 4º. E depois desse, teve o batizado, que foi no Palácio da Alvorada. Como é que é Eduardo Bolsonaro, neste momento? Eu conheço o estilo político, mas eu quero saber do estilo homem, do estilo cidadão, o estilo pai. Eu sempre falo muito do Eduardo e da Heloísa, que para mim são um exemplo de humildade, são pessoas maravilhosas. O Eduardo é um cara extremamente carinhoso, família, trata a esposa como uma rainha. Então, eu prefiro não entrar no lado político, mas sim vê-los como pessoas, já que a fotografia me permite enxergar isso. E ele e ela são, assim, principalmente ele, né, que tem essa questão da exposição da imagem e que as pessoas, às vezes, geram uma certa controvérsia em relação ao perfil, mas eu posso afirmar que, como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. Você não tem preocupação nenhuma de conceituar, de falar sobre a família Bolsonaro? Você foi a Brasília já esteve lá junto com o presidente ou com alguma família dele? Esteve lá, Sim. Davi? No batizado, que foi esse ano, que foi o 5º encontro que eu tive fazendo o batizado e tive enfim, normal, né? Foi um trabalho íntimo, um encontro com toda a família. Eu sei que você tem todo o direito de preservação de imagem, tudo bem, mas essa foto que antecedeu é bonita também, né? Muito linda. Qual foi a foto que antecedeu? Dá para colocar de novo? Qual parte que é bonita? Aonde eu apareço? Onde você aparece. A Michelle é uma mulher lindíssima, extremamente querida, simpática também, inclusive nesse dia que foi antes do casamento. Eu estava fazendo o making-off da noiva, da Heloísa, e ela falou, olha, o fotógrafo nunca aparece. Tu pode me dar a câmera aqui, me ensina a fazer uma foto para eu fazer uma foto tua? Olha. Até tem esse vídeo. E daí ela pega a câmera na mão e fala, olha gente, que compromisso, fazer uma foto do Davi Nascimento. Eles te projetaram praticamente, Davi, foi um momento de tantas projeções que você teve, de tantas fotos de famosos que você teve, mas esse especialmente, você acha que te deu você levantou um pouco mais em relação a ser olhado desta forma, assim, olha, família Bolsonaro, uma família que é a mais conhecida do Brasil, tendo um fotógrafo ao seu lado. Te projetou, você acha, esse momento íntimo com a família Bolsonaro? Na mesma semana que eu fiz o casamento do Eduardo Bolsonaro e da Heloísa, eu também fiz, na mesma semana, 4 dias antes, do Carlinhos Maia, que foi em Alagoas, o maior influenciador digital do Brasil. Então, em uma semana, naquele ano ali, olha, eu acho que foi 2018 ou 2019, tiveram 3 grandes casamentos no Brasil. Tássia Naves, que é uma das maiores influenciadoras, Carlinhos Maia e Eduardo Bolsonaro. Eu fiz 2 dos 3 maiores casamentos do Brasil. Então, os 2 eventos me fizeram uma projeção absurda. O meu Instagram foi reconhecido, certificado, que tem aquele azulzinho, aquela setinha, que é o próprio Instagram, reconhece aquilo como um perfil de notoriedade nacional. Quantos seguidores vocês têm no Instagram? 450 mil aproximadamente. Repete. 450 mil. 450 mil te segue. 456. 456? Estão corrigindo a produção? A produção colocou mais 6 agora. Que bom, para cima, por favor. Para cima. Mas você tem, no seu Instagram apareceu, porque você tem uma fã na minha casa que te segue, ela assim, ó, o Porchat tá aqui, ó. Me conta essa história do Porchat. O interessante que faz um... Tá na tela. Antes do Porchat, eu fiz também as fotos do Rafael Portugal, que é um outro comediante, esse aí, que está no Porta dos Fundos, no Big Brother, no outro programa Culpa é do Cabral. E eu estava num evento e eu fotografei uma pessoa que se parece muito com ele. E eu postei essa foto no Stories e disse, Rafael Portugal, ele nem sabia que eu existia, né? Encontrei um sósia até em Santa Catarina. Uma postagem sem intenção nenhuma, só uma brincadeira. E ele foi lá e respondeu com uma risada. E no dia seguinte ele falou, cara, tava vendo aqui, melhor ter um Instagram, poxa, eu preciso fazer as minhas fotos novas de portfólio, de onde é que tu é, tem condição de a gente fazer isso? Na semana seguinte eu já estava no Rio e
A empresa dele é movida por um diretor que também dirige o Paulinho Gogó, entre outros artistas, e o Fábio Porchat. Ele estava nessa sessão e ele falou, olha, além de um trabalho muito profissional, a forma como tu lida com os artistas é diferenciada. Muito mais calmo, sempre muito ativo, trazendo ideias também, não se intimida. E eles acabam entrando nesse teu jogo e criando algo fora do convencional. Olha a palavra de novo. Então, a gente já queria que daqui um mês tu voltasse para o Rio para fazer do Fábio Porchat também. Então, eles são do mesmo escritório. E, por uma brincadeira, eu cheguei no Rafael Portugal e mostrando o trabalho, pelo que eles acharam e elegeram e julgaram, também tive o merecimento de fotografar o Fábio Porchat. Eles usam essa sessão fotográfica para usar para redes sociais, para capas de filme, para os novos shows, para teatro. É como se fosse um portfólio para o ano que vem. No momento que você está fotografando, eles são eles mesmos, são personagens deles, são brincalhões, eles brincam. Como é que é essa interação entre o profissional e o cliente? Uma coisa muito interessante, Dura, eu sempre me preocupo muito com a humildade, né? Em entender que o meu trabalho depende de produção e depende também de principalmente quem está sendo fotografado. Eu até brinco, se eu for fotografar um poste, talvez a foto não fique tão bonita, porque o poste não vai estar conseguindo entregar e participando dessa interação que é preciso para um trabalho, onde todas as partes entregam, fazem uma doação. O Rafael Portugal é uma pessoa muito engraçada o tempo todo. O tempo todo ele faz graça. O Fábio Porchat é conhecido como um workaholic, alguém que só pensa em trabalho. E isso é maravilhoso porque é uma grande influência para mim. Lidar com uma pessoa que é muito objetiva, uma pessoa extremamente educada, mas muito mais focada. Olha, tem aqui, deu horário tal. Naquele dia da sessão de fotos, ele fez um outro programa numa outra emissora, fez Porta dos Fundos, fez Melhores do Ano no Multishow e 10 horas da noite ainda foi para um outro bairro no Rio de Janeiro. Era o 4º, 5º trabalho dele naquele dia e com toda a disposição e educação do mundo. Chegamos ao final do programa porque o paparazzi aqui chega ao seu tempo e diz assim, qual é a diferença entre ele, fotógrafo profissional, e eu, quando passa uma celebridade na minha frente, no aeroporto, eu pego o meu celular e digo, uma foto. Qual é a diferença entre nós dois? O paparazzi e o profissional. Tu tens muitos clientes? Respondido, chegamos ao final do programa. Vamos parar por aqui. E foi sensacional essa tua tirada. Quero te agradecer muito, desejando sucesso. Tubarão te aplaude, nós te aplaudimos, nós te acompanhamos. E queremos sempre dizer, esse é tubaronense, esse é profissional, que voe muito alto na tua vida profissional. Muito obrigado pela tua presença. Dura, muito obrigado por esse merecimento. Eu gosto de usar muito essa palavra porque eu batalho para conquistar as coisas, mas acredito que, como tu mesmo falou, manter essa base, a prova é do vídeo do pai, dos amigos, do cuidado em estar sempre levando e elevando o nome da cidade de Tubarão e do nosso estado de Santa Catarina. É um prazer imenso. E que bom merecer estar aqui com vocês. Dá mais um toque para encerrar o programa com Davi Nascimento, encerrando que ele também adora fazer música. Olha, até... eu quero também, antes de ganhar, né? Parei. Não vai me presentear? Eu trouxe aqui, essa é a câmera, pode ser? Tá pode ser essa. Eu gosto muito de moda, então dessa vez tenho algumas camisetas, moletom com a própria marca, com a própria logo, né? Não é uma marca comercial, mas sim uma divulgação da própria marca, um boné de muita qualidade do DN e eu trouxe como presente, como gratidão pelo espaço que tu me ofereceu aqui, Dura. Vou usar com certeza. Muito obrigado, Davi. Aí quem sabe as fotos vão começar a ficar melhores, né? Um grande abraço, Davi. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite.